acredite, a doutora Núbia está aqui conosco para dizer exatamente que isso acontece na vida real, não é, doutora? É muito mais sério do que nós possamos imaginar. Sabemos que quando se trata de justiça, tem que se prezar pela verdade, não é? Mas nós queremos saber, doutora, quais são as consequências de não se falar a verdade em um julgamento, seja para agradar uma amiga, um parente, um familiar. Quais são as consequências? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Eu vou começar já por parabenizar o programa pelos temas que traz, que são realmente muito interessantes e muito importantes de se discutir. Fico muito contente por estar aqui mais uma vez. Com relação à pergunta que você me fez, nós temos que contextualizar o assunto e a questão. Sim. Por exemplo, o arguido, ele tem o direito ao silêncio, o direito de não responder uma pergunta ou até faltar com a verdade. Porque o arguido, que é a pessoa que é acusada de um crime, no nosso sistema penal, ele não é um objeto de prova, ele é um sujeito de direito e ele tem a garantia constitucional de não poder falar, de se recusar a falar ou até de omitir a verdade em sua defesa, porque ele não é obrigado a se autoincriminar. Mas a testemunha não. A testemunha já é uma prova importante no processo e está ali prestando um serviço para a justiça, não é? Então a testemunha, ela presta um juramento de dizer a verdade e ela é advertida que se mentir, incorrerá num crime de falsidade de depoimento. Então a testemunha não pode mentir, sob pena de responder criminalmente por isso. Doutora, falar a verdade pode reduzir a pena? Pode. Então, embora o arguido, o acusado, ele tenha o direito ao silêncio e tenha o direito de não se autoincriminar, é claro que o depoimento dele pode ser um momento importante em que ele vai expor a sua defesa, contar a sua versão dos fatos. E evidentemente que a verdade poderá absolvê-lo, não é? Por outro lado também, quando o arguido confessa espontaneamente, de forma livre, esclarecida e arrepende-se sinceramente do que fez e tenta, de certa forma, reparar o dano provocado, isto vai servir, de fato, a atenuar a sua pena, porque diminui a sua culpa, no caso, e também diminui a necessidade de uma pena maior, mais grave, de uma forma muito simples, explicando a questão. A verdade ou a confissão espontânea e o arrependimento sincero é causa de diminuição, de atenuação especial da pena, sim. Como é importante. Isso é muito importante, não é? As pessoas ouvirem, porque nós temos agora pessoas que têm familiares que estão nessa condição e que pode levar essa notícia, essa boa notícia para quem está ali para ser julgado, não é? Que está ali para passar por um tribunal, enfim, para que isso seja ponderado, porque de fato, olha só, faz toda a diferença, não é? Mas doutora, e como é que um advogado, falando agora aqui no âmbito dos advogados, deve se portar quando ele sabe que o seu cliente está com a mentira? Esta é uma questão interessante. Nós, advogados, nós temos a obrigação de guardar o segredo, o sigilo profissional, né? Então, se um cliente nos confessa um fato importante, suponhamos um crime, que é disso que nós estamos falando, né? Nessa relação entre cliente e advogado, nós não podemos revelar aquilo que nos foi contado. Nós estamos sob o sigilo profissional. Inclusive, podemos nos excusar de depor a respeito daqueles fatos, a não ser que esse sigilo profissional seja levantado, né? Mas, evidentemente, que em matéria de defesa, como eu disse, que a verdade poderá até absolver o nosso cliente, digamos assim, ou ser causa de uma diminuição considerável da pena dele, não é? Numa relação e como uma estratégia de defesa, nós podemos aconselhá-lo a dizer a verdade, no caso, porque vai beneficiá-lo
né? Se isto for importante, digamos assim. Mas o interessante é que, geralmente, quando o advogado coloca, por exemplo, essa possibilidade para o cliente, fica ao critério dele optar em acatar aquilo que lhe foi orientado ou permanecer com a sua mentira. Nós aconselhamos, digamos assim, não é? Diante das evidências dos fatos, nós aconselhamos nem sempre não dizer a verdade ou ficar em silêncio poderá não ser tão benéfico quanto mostrar o arrependimento sincero, não é? Mas isso é casual, é caso a caso e nós temos que estudar pontualmente as situações. Mas nós sabemos que dentro da prisão, por exemplo, quando um presidiário tem um comportamento honesto, que prima pela verdade, ainda que ele tenha cometido um grave crime ou tenha acontecido alguma eventualidade na sua vida, mas se ele manifesta atitudes de verdade, não é? Honestas, positivas, ele acaba até por ter ali a pena reduzida, claro, sim, e até uma certa compreensão. Sim, porque a sua conduta também dentro da prisão é importante. Se é uma pessoa que colabora, é uma pessoa que não se envolve em problemas, que fala a verdade, que é uma pessoa sincera. A verdade, eu acho que a verdade, ao fim e ao cabo, como vocês dizem, é sempre a melhor opção, não é? Com certeza. A verdade vem sempre ao de cima. Como azeite. E é importante falar sobre isso também, porque é interessante isso. Há um outro princípio em direito, que é o princípio do livre convencimento do juiz. E o juiz pode entender, por exemplo, um depoimento mentiroso de um acusado, por exemplo, né? Já que estamos falando sobre a verdade, né? Saindo um pouco do foco da matéria de defesa. Mas um depoimento que falte com a verdade. Depois, junto com todas as provas do processo, pode demonstrar que é mentira, não é? E o juiz vai se convencer e fundamentadamente vai chegar à culpa do sujeito. Portanto, nem sempre é vantajoso não falar ou não dizer a verdade, omitir a verdade. Mas vale a pena, em algumas ocasiões, e a depender da situação, das evidências do processo, nós aconselharmos o cliente a arrepender-se, a falar a verdade, não é? Porque é tão evidente, às vezes, não é isso?